Olá, eu sou o Dr. William, diretor de Oncologia e Hematologia do Hospital BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo. Estamos aqui pelo IVOC hoje, na ocasião do Julho Verde, que é o mês de conscientização do câncer de cabeça e pescoço. Eu teria um convidado, um cirurgião de cabeça e pescoço, o Dr. Luiz Kowalski. Ele teve uma intercorrência e ainda não chegou nos nossos estúdios. Se ele chegar durante essa live, a gente vai ter o Dr. Luiz com a gente também para discutir esse tema que é tão importante aqui no Brasil. O câncer de cabeça e pescoço é um dos cânceres mais comuns em homens no Brasil. Dependendo das estatísticas, ele chega a ser o segundo ou terceiro tipo de tumor mais comum em homens. Estima-se que mais ou menos 22 mil pessoas são diagnosticadas com câncer de cabeça e pescoço por ano no Brasil. Portanto, ele é um problema de saúde pública importante. O que é exatamente o câncer de cabeça e pescoço? O câncer de cabeça e pescoço inclui aqueles tumores na boca, na garganta, nos seios paranasais, que são aqui os seios da face, onde a gente normalmente tem infecções, sinusite, por exemplo. Esses são os locais talvez mais frequentes onde a gente tem câncer de cabeça e pescoço. Eles não incluem os tumores de cérebro. Então, os tumores de cérebro geralmente são categorizados como cânceres neurológicos e a gente não necessariamente chama esses tumores de cabeça e pescoço. Os dois locais mais comuns do câncer de cabeça e pescoço certamente são os tumores na boca e também os tumores na orofaringe, que é a parte superior da garganta, a parte de trás da boca, onde a gente tem as amígdalas, e a parte de trás da língua, o que a gente chama de base de língua. Existem dois fatores de risco muito importantes para o câncer de cabeça e pescoço. O primeiro fator de risco mais importante é o uso do cigarro, é o tabagismo. Esse certamente é o fator número 1, número 2, número 3, número 4, ele é o mais importante para causar tumor de cabeça e pescoço. E talvez uma das maneiras mais eficazes para a gente prevenir o tumor de cabeça e pescoço é exatamente a gente parar de fumar, prevenir o tabagismo. A gente sabe que o álcool também é um fator contributório para causar o câncer de cabeça e pescoço. Ele não é um fator tão forte quanto o tabagismo, mas quando a pessoa fuma e bebe, aí o risco ele é exponencial, ou seja, ele aumenta bastante e essa pessoa realmente tem um risco aumentado de ter tumor de cabeça e pescoço, especialmente se esse é um hábito contínuo e de longa data, se os pacientes fumam por muito tempo e bebem por muito tempo. O outro fator de risco importante para o câncer de cabeça e pescoço e que foi mais recentemente identificado é a infecção pelo HPV, ou papilomavírus. O que é esse vírus? Esse é o mesmo vírus que pode causar o câncer de colo de útero, o câncer feminino, para o qual as mulheres fazem exame preventivo de colo de útero periodicamente, fazem o Papa Nicolau, etc. De alguns anos para cá, nós descobrimos que a infecção por esse vírus, o HPV, ela também pode causar um tipo especial de câncer de cabeça e pescoço, que são os cânceres na orofaringe. O que é a orofaringe? É a região da amígdala, é a região da base da língua, ou seja, a parte de trás da língua, bem lá no fundo da garganta, e o que a gente chama dos pilares amidalianos. Então, essa região é uma região onde o vírus consegue se alojar. Geralmente são infecções que a gente contrai na adolescência, muitas vezes a gente nem percebe que a gente pegou a infecção por esse vírus e anos depois, lá na frente, esse vírus vai causar o câncer de cabeça e pescoço. O principal tipo de tumor na cabeça e pescoço é um câncer que a gente chama um carcinoma de células escamosas. Então, quando a gente olha no microscópio, esse é o tipo principal de câncer de cabeça e pescoço que é identificado e é o tipo que está associado tanto ao tabagismo quanto ao HPV. Um ponto importante com relação ao tumor de cabeça e pescoço causado pelo HPV é que as chances de cura tendem a ser maiores do que aqueles cânceres causados pelo cigarro.
Então, se a gente precisar escolher entre ter um tumor de cabeça e pescoço relacionado ao HPV ou relacionado ao cigarro, ter um tumor relacionado ao HPV é melhor, porque a chance de cura para esses pacientes ela é maior. O tratamento hoje em dia ele não muda muito, ele é o mesmo se o tumor foi causado pelo HPV ou pelo cigarro, mas a chance do paciente ir bem com o tratamento e ficar curado do seu tumor ela é maior quando o tumor é relacionado ao HPV. E como que a gente trata o tumor de cabeça e pescoço? Eu acho que um dos pontos principais no tratamento do câncer de cabeça e pescoço é o que a gente chama de tratamento multidisciplinar. O que é isso? Precisa mesmo de um time de médicos e de profissionais da área médica e paramédica para tratar esses pacientes, porque geralmente o tratamento é bastante complexo. Desse time devem fazer parte o cirurgião de cabeça e pescoço, o radioterapeuta, o oncologista clínico, além de nutricionista, fonoaudióloga, fisioterapeuta, enfermagem. Então a gente costuma brincar que precisa de um time de futebol, são mais ou menos 11 profissionais que precisam estar envolvidos no tratamento de um paciente com câncer de cabeça e pescoço, para que esse paciente tenha a maior chance de cura e também a menor chance de ter sequelas. Portanto, se você conhece alguém com câncer de cabeça e pescoço, ou se você tem um câncer de cabeça e pescoço, faça questão de ser tratado num centro onde existe esse tratamento multidisciplinar, onde as equipes se conversam, onde o oncologista está conversando com o cirurgião, está conversando com o radioterapeuta e com toda a equipe que vai tratar desse paciente para que seja possível oferecer para esse paciente o tratamento mais moderno, mais eficaz e com menor chance de efeito colateral. O câncer de cabeça e pescoço inicial, em geral, é tratado com radioterapia ou com cirurgia. O câncer de cabeça e pescoço localmente avançado, que é um tumor que ele já não é tão inicial, mas ele também ainda não se espalhou para outras partes do corpo, em geral ele é tratado com uma combinação de radioterapia e químio, cirurgia e radioterapia, cirurgia, radioterapia e quimioterapia. Então é o que a gente chama de tratamento multimodal, onde vários tipos de tratamento são combinados para oferecer a maior chance de cura e a menor chance de sequela para esses pacientes. E um ponto bastante importante da gente ressaltar é que mesmo que o tumor não seja tratado de forma cirúrgica, então não são todos os tumores para os quais a gente recomenda a cirurgia, ainda assim existe um potencial de cura bastante alto. Então, na cabeça e pescoço, por ser uma região nobre, onde a gente tem nervos importantes, vasos importantes, a carótida, etc., não necessariamente a gente sai operando todos os tumores. A gente tem resultados, às vezes, tão bons ou até melhores do que a cirurgia, com tratamentos não cirúrgicos que envolvem quimioterapia e radioterapia, com uma chance de cura bastante importante. E aí a gente vai ter os tumores bem avançados, que são os tumores que já se espalharam para outras áreas do organismo. Então, por exemplo, um tumor que saiu da cabeça e pescoço e foi parar no pulmão, foi parar no fígado, foi parar no osso. Para esses tumores, em geral, o tratamento envolve quimioterapia. Às vezes o tratamento envolve a terapia-alvo, ou seja, uma droga biológica que age de uma maneira diferente na célula. E mais recentemente a gente teve o avanço da imunoterapia para o tratamento desses tumores bem avançados. A imunoterapia, que é uma droga que a gente dá pela veia e que ao invés de agir diretamente no tumor, ela vai aumentar o sistema imunológico do paciente e fazer com que o próprio sistema imunológico do paciente controle o tumor, ataque o tumor e com isso deixe a doença sob controle. Então, esse é um resumão do que é o câncer de cabeça e pescoço, e eu acho que agora a gente pode passar um pouquinho para as perguntas dos nossos espectadores aqui. Tem várias perguntas interessantes e a gente pode ir discutindo uma a uma para tirar as dúvidas que vocês tenham. Uma das perguntas do Marcos Andrade, por exemplo, é quais as regiões mais afetadas pelos tumores de cabeça e pescoço? Então, se a gente for olhar para as 4 regiões mais importantes da cabeça e pescoço, a gente diria que é a cavidade oral. O que é a cavidade oral? É basicamente a boca. Então, é a língua, a gengiva, a bochecha, etc. Esses tumores da cavidade oral,
Eles são, em algumas áreas do mundo, os mais frequentes, incluindo no Brasil. Então, dentro da cabeça e pescoço é uma das áreas mais frequentes onde a gente tem tumores. E, em geral, o tratamento para os tumores da cavidade oral é cirurgia. A outra área importante do cabeça e pescoço é o que a gente chama de orofaringe. O que é a orofaringe? É a parte da amígdala e a parte lá de trás da língua. A gente chama de base da língua. Então, é onde a língua está lá atrás, inserida ali nas estruturas profundas do pescoço. Essa é a região onde a gente tem o tumor relacionado por HPV. Então, a gente tem tumor relacionado ao cigarro e também tumor relacionado ao HPV nessa região. Em geral, esses tumores da orofaringe são tratados com uma combinação de quimioterapia e radioterapia. A radioterapia é muito importante para o tratamento desses tumores. Aí a gente tem a região da laringe. Onde é a laringe? A laringe é onde ficam as nossas cordas vocais. Então é onde é responsável, a laringe ela é responsável pela nossa capacidade de falar e também a laringe ela é muito importante em proteger o nosso pulmão para que quando a gente engole a comida não vai parar no pulmão, ela vai parar no esôfago, no estômago. Então, a laringe tem essa função bastante importante de prevenir a aspiração é uma região onde a gente pode ter tumores e geralmente quando a gente tem tumor na laringe, um dos sintomas mais comuns que a gente vê é, por exemplo, rouquidão, especialmente rouquidão prolongada. É claro que rouquidão é muito comum, quando a gente pega uma gripe a gente pode ficar rouco, mas geralmente isso melhora, mas quando a gente tem uma rouquidão que persiste por 2, 3, 4 semanas, não está indo embora, isso é um sinal de alarme, isso pode ser um sinal de um tumor na laringe. E aí a última grande região da cabeça e pescoço é uma região que a gente chama de hipofaringe. O que é a hipofaringe? É meio que a região que conecta a nossa garganta com o esôfago, por onde passa a comida que vai descer lá para o estômago. Essa é a região onde os tumores são um pouco mais raros, eles não são tão frequentes nessa região, mas em geral são tumores agressivos quando eles acontecem nessa região e o principal sintoma é dificuldade para engolir quando a gente tem um tumor de hipofaringe. A gente comentou que o cigarro e o HPV são as duas causas mais comuns de câncer de cabeça e pescoço. A Fernanda Nunes está perguntando como é que a gente sabe se um tumor foi causado pelo HPV ou se ele foi causado pelo cigarro. Existe um teste que a gente faz, na verdade existem 2 testes importantes que a gente faz no material de biópsia do tumor. Então, quando a pessoa é diagnosticada com um tumor de cabeça e pescoço, a gente biopsia esse tumor. Isso é mandado para o laboratório, o patologista analisa para ver qual é o tipo de tumor. Existem alguns testes que são feitos nesse tumor para saber se o tumor é HPV relacionado. Um deles é um teste que a gente chama de imunohistoquímica para P16, é uma molécula P16 que se encontra dentro das células tumorais causadas pelo HPV. E o outro teste comumente utilizado é um teste que a gente chama de hibridização in situ. Esse é só um nome complexo para um teste que o patologista faz nesse material de biópsia no laboratório e consegue identificar se o tumor foi relacionado ao HPV ou não. E, em geral, esses testes eles são feitos somente nos tumores de orofaringe, que são aqueles tumores da amígdala ou da base da língua, porque essa é a região onde a gente tem o tumor relacionado ao HPV. Fora dessa região, em geral, não é necessário fazer esse tipo de teste, porque é raríssimo o HPV causar um tumor fora dessas áreas. A Daniele Costa está perguntando para a gente por que o câncer não apresenta dores imediatas. Então, isso é verdade. Muitas vezes a gente pode ter um tumor de cabeça e pescoço e não necessariamente o sintoma principal ser a dor. Então, quais são os sintomas mais importantes na cabeça e pescoço relacionados ao tumor? Então, um deles é a gente encontrar o tumor, ver o tumor mesmo no espelho. Às vezes o próprio paciente consegue identificar o tumor se ele, por exemplo, está na região da boca. Então, quando a pessoa está escovando os dentes, ela nota um tumorzinho na língua, um tumor na gengiva. Às vezes esse tumor pode sangrar. Então, esse é um dos sintomas mais comuns que a gente tem. E ele pode ou não estar associado com dor. Se é um tumor muito pequenininho, às vezes ele não pegou ainda as raízes nervosas ou os nervos e ele não vai causar muita dor. Um outro sintoma bastante importante do tumor de cabeça e pescoço é o aparecimento de um gânglio no pescoço, ou uma íngua. Então, é um carocinho no pescoço que a pessoa nota. Lembrar que nem toda íngua, nem todo gânglio no pescoço é relacionado a tumor, às vezes pode ser uma infecção. Geralmente, quando é um gânglio relacionado à infecção, isso vai embora depois de um tempo. Trata a infecção ou o próprio organismo se livra da infecção viral, por exemplo, isso vai embora.
Mas quando é um tumor, isso tende a ser permanente ou permanecer ali e até a crescer com o tempo, e é aí que precisa ter o sinal de alerta. E esses gânglios podem ser doloridos, às vezes eles não apresentam dor. Então não necessariamente você vai ter dor relacionada a isso. A gente já tinha comentado da dificuldade de fala, rouquidão prolongada, então esse também é um sintoma do câncer de cabeça e pescoço. Um outro sintoma frequente é a dificuldade para engolir, às vezes acompanhada de dor para engolir, especialmente quando isso é persistente. Todo mundo já teve uma dor de garganta que ficou com dificuldade para engolir ou dor para engolir, depois isso passa, depois de alguns dias. Quando a gente tem dor que não está passando, isso é um problema na cabeça e pescoço, isso precisa ser investigado. Então, eu diria que esses talvez sejam os sintomas mais importantes e os sinais de alerta para o câncer de cabeça e pescoço. O Lucas Guilherme, ele pergunta para a gente como funciona uma consulta de rastreamento para o câncer de cabeça e pescoço. Então, será que tem alguma maneira da gente rastrear e tentar pegar esses tumores num estágio mais precoce? A gente sabe que em oncologia, quando a gente fala de tumor, toda vez que a gente pega um tumor mais precoce, a chance de cura é maior. Então, o que a gente pode fazer para o tumor de cabeça e pescoço? Isso é um pouco controverso. Na verdade, a gente não tem nenhum estudo mostrando que você fazer uma busca ativa para o tumor de cabeça e pescoço, você vai acabar pegando esses tumores bem precocemente e aumentar a chance de cura. Mas algumas medidas são tão simples da gente fazer que a gente recomenda. Então, por exemplo, visita regular ao dentista. Manter uma boa higiene bucal é uma maneira de se prevenir o câncer de cabeça e pescoço. E o dentista, toda vez que ele vai fazer a avaliação anual ou semestral, é interessante que ele examine a boca, que ele examine bem a região da cabeça e pescoço, porque muitas vezes o tumor inicial ele é visível e aí você consegue pegar o tumor nesse estágio bem precoce. Teve um estudo na Índia, onde eles dividiram cidades para que seja feita essa inspeção bucal em algumas cidades, e em outras cidades não era feita essa inspeção bucal de rotina. E o que eles mostraram é que para as populações de alto risco, aqueles pacientes que fumam bastante, lá na Índia se mastiga muito tabaco, que também está relacionado, né, a folha do tabaco, isso também está relacionado com o aumento da chance de ter tumor de cabeça e pescoço. Então, nessa população de alto risco, só fazer essa inspeção foi suficiente para se diagnosticar o tumor de uma maneira mais precoce e até aumentou a chance de cura nesses pacientes que fizeram rastreamento. Com relação a fazer o rastreamento para o HPV, como é feito, por exemplo, para o câncer de colo de útero nas mulheres, que é o exame de Papa Nicolau, o exame preventivo, isso ainda não foi desenvolvido para a região da cabeça e pescoço. A gente não tem ainda um teste preventivo na cabeça e pescoço para se detectar o HPV precocemente e, eventualmente, a gente fazer algum tratamento especial, algum acompanhamento especial para esses pacientes. Então, a gente espera que isso seja desenvolvido algum dia, mas a gente ainda não chegou nesse estágio para o tumor de cabeça e pescoço. O Luiz Andrade pergunta se a hereditariedade tem um risco maior. Ou seja, os pacientes que têm familiares, ou as pessoas que têm familiares com tumor de cabeça e pescoço, elas têm um maior risco de desenvolver esse tipo de câncer? Em cabeça e pescoço, esse fator da hereditariedade ele é muito fraco. Ele existe, a gente sabe que quem tem familiares com câncer de cabeça e pescoço tem o risco um pouquinho aumentado de ter um tumor de cabeça e pescoço, mas ele certamente não é tão aumentado assim quanto a gente vê com outros tipos de tumores, como, por exemplo, câncer de mama em mulheres jovens. Isso geralmente está associado a um problema hereditário, ou mesmo câncer de ovário em mulheres mais jovens está associado, às vezes, a um fator hereditário. Na cabeça e pescoço isso não é tão frequente assim. Até porque o tumor de cabeça e pescoço ele é muito relacionado a esses fatores ambientais. Então, a você ter exposição ao cigarro, a fumar, ao tabaco, ao álcool, ao HPV. Então, essas são coisas que não são muito hereditárias, essas são coisas que a gente está exposto aqui no dia a dia, e isso é que acaba sendo um fator muito importante para o desenvolvimento dos cânceres de cabeça e pescoço. A gente tem uma doença bem rara chamada anemia de Fanconi,
essa é uma doença que que é hereditária, então as pessoas nascem com ela, em geral elas estão associadas a problemas, a doenças no sangue, como anemia, às vezes até leucemia, a baixa estatura, às vezes alguma má formação nas mãos. Então, em geral, pessoas com esse tipo de anemia de Fanconi são diagnosticadas já na infância, não sempre, mas são diagnosticadas. Essa é uma situação bastante especial, bastante rara e que está associada a um componente hereditário do câncer de cabeça e pescoço. Mas é raríssimo a gente ver um paciente desse tipo, se bem que aqui no Brasil, especialmente em Curitiba, a gente tem um centro grande de tratamento de anemia de Fanconi e nesses centros de excelência a gente acaba tendo um número de pacientes importantes que chegam na idade adulta e têm um risco aumentado de ter o tumor de cabeça e pescoço. O Murilo está perguntando, e aí a gente está entrando ainda um pouquinho nessa história dos fatores de risco, né? Ele leu numa matéria que enxaguantes bucais aumentam o risco de câncer de boca. Ele está perguntando se isso é verdade. Existe um pouco de controvérsia com relação a esse assunto. Lembrar que alguns enxaguantes bucais, eles contêm álcool, então são formulações com álcool. Então, mesmo que a pessoa esteja em contato por um curto período de tempo, porque é só na hora de bochechar o enxaguante bucal e eventualmente cuspir esse enxaguante bucal, alguns estudos mostram que talvez exista um risco aumentado de se ter câncer de cabeça e pescoço com o uso crônico desses enxaguantes bucais. As evidências científicas não são tão fortes assim e o risco também não é muito alto. Talvez aumente um pouquinho o risco, mas não é nada comparável ao risco relacionado, por exemplo, com o uso do cigarro. Mas é um ponto importante que eu acho que precisa ser um pouquinho mais investigado e certamente aí no futuro a gente vai ter estudos olhando para isso com um pouco mais de cuidado. A gente falou bastante que, além do cigarro e do álcool, o HPV ele é um fator de risco bastante importante para o câncer de cabeça e pescoço. A gente ainda não mencionou sobre a vacina do HPV. Então, lembrar que hoje em dia no Brasil a gente tem a vacinação para o HPV que está disponível, ela está disponível inclusive na rede pública. A vacinação ela é recomendada para meninos e meninas até 14 anos, então é uma vacinação que geralmente se dá na pré-adolescência ou na adolescência. A gente tem até alguns estudos mostrando que estender um pouquinho essa idade de vacinação talvez seja benéfica, mas na rede pública está disponível aí para todo mundo, para as meninas e meninos até os 14 anos. Aqui no Brasil são preconizadas 2 doses que sejam dadas nesse período, e a gente sabe que essa vacinação para HPV ela previne a infecção pelo HPV, por isso que é importante de ser dada cedo na pré-adolescência, antes que as pessoas tenham contato sexual, porque geralmente o HPV a gente contrai por causa de contato sexual. Então é importante que isso seja dado talvez numa idade um pouquinho mais precoce, antes dos meninos e meninas terem a primeira relação sexual. E isso já foi demonstrado que a vacinação para HPV diminui o risco de câncer do colo do útero, diminui o risco de câncer de vulva, diminui o risco de se ter verruga no pênis, e a gente sabe que diminui o risco de ter infecção por HPV na boca. E é possível que, no acompanhamento desses estudos por vários anos, a gente descubra que diminui mesmo o risco não só da infecção pelo HPV na boca, mas desse HPV causar o câncer de cabeça e pescoço. Então a gente acha que a vacinação, apesar de não estar 100% comprovado que ela diminui o risco de câncer de cabeça e pescoço, a gente acha que essa vai ser uma ferramenta muito importante e olhando para os países que implementaram essa vacinação já há algum tempo, a gente espera que daqui a uns anos a gente consiga provar que diminuiu o risco dos pacientes desenvolverem o câncer de cabeça e pescoço por causa da implementação da vacinação. Então é mais um benefício aí da vacinação para HPV, a gente não pode esquecer, ela é uma vacina que previne câncer, certamente previne o câncer de colo de útero, certamente previne outros cânceres da região ginecológica, região anal, e a gente acha que talvez possa prevenir câncer de cabeça e pescoço também. Então lembrem-se de vacinar os meninos e as meninas que sejam candidatos aí, estejam na idade correta. O Matheus Borges, ele tem uma pergunta relacionada ao tratamento. Ele pergunta, quais são as chances da cirurgia, da retirada da laringe, impedir que a pessoa volte a falar? Então, eu comentei com vocês que não necessariamente a gente trata todos os tumores de cabeça e pescoço com cirurgia. A laringe ela é um grande exemplo disso. Foi feito um estudo já há alguns anos atrás, há várias décadas atrás,
mostrando que fazer uma combinação de quimioterapia e radioterapia pode ser tão bom em termos de cura quanto você fazer uma cirurgia para retirada da laringe, quando você tem um tumor na laringe, e você preserva a laringe, ou seja, preserva a capacidade da pessoa falar, preserva a capacidade da pessoa deglutir ou engolir. Agora, a gente sabe que não são todos os tumores que são candidatos à preservação da laringe com quimioterapia e radioterapia. Dependendo do estágio do tumor ou da maneira ou da localização do tumor, realmente a cirurgia pode ser que seja necessária. E aí, lembrar que a cirurgia da laringe, a gente tem dois tipos de cirurgia. Tem uma cirurgia que remove a laringe completamente e a gente tem cirurgias bem mais simples que removem só uma parte da laringe ou removem até uma região bem pequenininha, só a região do tumor. Isso é indicado para os tumores bem iniciais. Então, a chance de você preservar a fala quando você faz uma cirurgia menor, ela é muito maior do que quando você faz toda a retirada da laringe. E mesmo quando você faz toda a retirada da laringe, hoje em dia a gente tem o que a gente chama de próteses fonatórias. O que é isso? São alguns aparelhinhos que a gente instala na região da cabeça e pescoço que deixam a pessoa com uma qualidade de voz que a pessoa consiga ser compreendida. Então não é uma voz perfeita, mas é uma maneira da gente tentar reabilitar os pacientes que precisam de uma cirurgia maior e que eles consigam manter uma capacidade de comunicação. Talvez não com uma voz normal, mas pelo menos manter essa capacidade de conseguir se comunicar com outras pessoas. Então isso acho que só ilustra para a gente como é importante a gente ter uma equipe multidisciplinar que esteja tratando do paciente. Por exemplo, quem ajuda bastante na reabilitação da fala é a fonoaudióloga, então é uma pessoa, um membro da equipe importante nesses casos. Então lembrar que esse acompanhamento multidisciplinar com vários profissionais para tratar o paciente com câncer de cabeça e pescoço é importante não só para aumentar a chance de cura, mas também para reabilitar esse paciente e deixar esse paciente ter uma qualidade de vida a melhor possível, né? Falando ainda um pouquinho mais de tratamento, o João Bernardo pergunta pra gente: o tratamento do câncer de cabeça e pescoço com as 3 modalidades, quimioterapia, radioterapia e cirurgia, consegue obter a cura ou é difícil? Então aí eu acho que eu dividiria os tumores de novo naqueles 2 grandes tipos, né? Então os tumores relacionados ao HPV e os tumores relacionados ao cigarro. Então, os tumores relacionados ao HPV têm uma chance de cura bem alta. Então, quando a gente faz esse tipo de tratamento intensivo, com radioterapia e quimioterapia, ou mesmo cirurgia, rádio e químio, a chance de cura é bastante alta. Em tumores localmente avançados, a gente pode chegar às chances de cura tão altas quanto 80%, 90%, dependendo do tipo de tumor relacionado ao HPV. Então, são chances de cura bem altas. Já nos tumores relacionados ao tabaco, as chances de cura são um pouco menores, mas elas existem. Eu diria que mais da metade dos pacientes com um tumor localmente avançado pode ser curado com uma estratégia agressiva de tratamento, com rádio, com químio, com cirurgia, etc. Então, mesmo que o tumor seja relacionado ao cigarro, a gente consegue chances de cura bem razoáveis e existem uma série de estudos agora para a gente tentar aumentar ainda mais essa chance de cura, especialmente nessa população com tumores avançados de cabeça e pescoço relacionados ao tabaco, ao cigarro, onde a gente tem ainda bastante espaço para melhorar as nossas chances de cura. Mas certamente tem bastante esperança e mesmo com os tratamentos disponíveis hoje em dia, é possível a gente proporcionar uma chance de cura bem razoável para esses pacientes. A Letícia Moreira, ela está perguntando se as crianças e os adolescentes podem desenvolver algum tipo de câncer de cabeça e pescoço. O câncer de cabeça e pescoço nas crianças e nos adolescentes é bem raro. Geralmente, quando a gente vê tumor nessa faixa etária, geralmente são tumores benignos. Então, geralmente são tumores que, às vezes, nem precisam de tratamento, ou quando eles precisam de tratamento, é uma cirurgia simples que se faz. Em geral, a gente não precisa fazer radioterapia ou quimioterapia, mas existem sempre exceções. Então, a gente tem alguns tumores mais raros, malignos, que podem dar em crianças e em adolescentes. Em geral, eles não são do tipo
carcinoma de células escamosas, que é o que a gente falou que era o tumor mais comum. Em geral, são tumores do tipo sarcoma, retinoblastoma, então são outros tipos de tumores. E aí o tratamento é um pouco diferente, os fatores de risco são bem diferentes do que aqueles que a gente já discutiu. Mas é uma situação bastante rara. Quando a gente tem uma suspeita de um câncer de cabeça e pescoço, especialmente em adultos, né, que é onde isso é mais comum, a gente tem aqui duas perguntas que acho que são relacionadas, né? A primeira delas é da Mariana, perguntando quais são os tipos de biópsia para o câncer de boca ou de orofaringe. Então, como que a gente faz o diagnóstico do câncer de cabeça e pescoço? E o Henrique pergunta, todo nódulo no pescoço pode ser câncer? Então, não é todo nódulo, não é todo gânglio, não é todo tumorzinho na língua ou na boca que é um tumor maligno, um câncer. Por isso que a biópsia é bastante importante. Então, acho que a primeira mensagem importante é que se aparecer um carocinho no pescoço, apareceu alguma lesão, dá para guardar um pouquinho, dá para esperar 1 semana, 2 semanas para ver se isso vai embora. Porque se for embora, a gente tem muitas lesões que são benignas relacionadas à infecção nessa região. Se isso for embora, não tem problema nenhum e isso geralmente é relacionado a alguma doença benigna. Agora, se isso persistir, aí a biópsia é muito importante, porque a biópsia é que vai dar o diagnóstico definitivo do tumor de cabeça e pescoço. Então, como que a gente faz essa biópsia? Então, tem algumas maneiras de você fazer a biópsia. Se o tumor é na boca, que ela é bastante acessível, então, por exemplo, é um tumor na gengiva, no assoalho da boca, no céu da boca, na língua, em geral, isso pode ser feito no próprio consultório médico. Faz com uma anestesia local, existe um material, um aparelhinho que se faz essa biópsia facilmente no consultório. Às vezes tem até dentistas que podem fazer esse tipo de biópsia, ou um cirurgião de cabeça e pescoço pode fazer esse tipo de biópsia no consultório. É um fragmento pequeno que é enviado para o patologista analisar e, em geral, isso já é suficiente para o patologista dar o diagnóstico. Alguns tumores, eles estão em regiões que são um pouco mais difíceis da gente acessar. Então, por exemplo, tem alguns tumores no fundo da garganta ou lá atrás na língua. Esses tumores, em geral, a gente não consegue biopsiar no consultório. Às vezes tem que levar o paciente para o centro cirúrgico. E aí a gente faz o que a gente chama de nasofibroscopia. O que é isso? Então a gente coloca uma câmerazinha que desce ou pela boca ou pelo nariz até essas regiões mais profundas do pescoço, onde é mais difícil da gente chegar. E aí desce um aparelhinho e se faz uma biópsia. E, em geral, isso é feito com algum tipo de anestesia geral, ou pelo menos deixar o paciente dormindo para que o paciente tenha conforto durante esse tipo de biópsia. Então, algumas regiões são um pouquinho mais difíceis de chegar. As biópsias dos gânglios do pescoço, às vezes o sintoma principal, o único sintoma que a gente tem é um carocinho no pescoço, um gânglio no pescoço. A biópsia dessa região, ela costuma ser bastante simples de ser feita, porque hoje em dia a gente pode fazer uma biópsia guiada por ultrassom ou guiada por tomografia. O que é isso? Você coloca um aparelhinho de ultrassom, o médico consegue, isso é feito no ambulatório, não precisa nem internar para fazer isso, o médico consegue ver exatamente onde está o gânglio com aquele aparelhinho do ultrassom e aí se coloca uma agulha. A gente tem a agulha fina e tem uma agulha um pouco mais grossa onde a gente consegue tirar um material. A gente coloca a agulha pela pele mesmo, com uma anestesia local, tira um fragmentozinho desse material pela agulha e manda para o patologista analisar. Então essa é uma maneira muito simples de se fazer o diagnóstico do câncer de cabeça e pescoço, especialmente quando ele está numa situação onde os gânglios são bem acessíveis. Isso não necessita de nenhum procedimento cirúrgico maior, não precisa levar o paciente para uma cirurgia, para anestesia geral, nada disso. Isso pode ser feito no ambulatório mesmo. Então, essas foram perguntas, acho que bastante interessantes que o pessoal de casa mandou para a gente. Eu não sei se a gente tem alguma outra pergunta, para mim não chegou ainda nenhuma outra pergunta, mas esse é um assunto que eu acho que é bastante importante. O mês de conscientização, o Julho Verde, ele é importante porque o câncer de cabeça e pescoço é um dos mais comuns no nosso país, infelizmente, e eu acho que essas campanhas para a gente prevenir o câncer de cabeça e pescoço, especialmente com a vacinação para HPV,
com a cessação do tabagismo ou fazer o diagnóstico precoce. Então, quando a gente tem uma lesão suspeita, manter a higiene bucal, visitar o dentista regularmente e quando, infelizmente, é diagnosticado um câncer, fazer o tratamento bem coordenado com um time multidisciplinar que envolve um cirurgião, um oncologista, um radioterapeuta, nutricionista, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, enfermagem. É muito importante, isso tudo pode aumentar as chances de cura para o câncer de cabeça e pescoço, que é um problema importante no nosso país e pode diminuir as sequelas relacionadas ao tratamento e relacionadas ao tumor, melhorar a reabilitação e fazer com que esses pacientes continuem a ter uma vida bastante produtiva para a nossa sociedade. Com isso, a gente se despede. Eu agradeço a audiência aqui do portal do IVOC e até a próxima. Muito obrigado.